Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcelo Caetano e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fusos horários. Tá? É um assunto que está sempre aparecendo em vestibulares, no Enem, inclusive, e que geralmente as pessoas acabam não estudando muito durante o ensino médio. Geralmente, tu tens isso no conteúdo de geografia do primeiro ano do ensino médio e de repente acaba nunca mais estudando, acha chato, sei lá. Eu sei que é um conteúdo bem fácil de entender, não é muito complexo não. E a gente vai dar uma olhada em algumas coisas importantes a partir de agora. Saca só aí. Tá? Pois então, existem uns motivos assim para a criação do sistema de fusos horários. Tu tens a padronização do horário mundial, a integração do mundo, velocidade do avanço tecnológico e o sistema de comunicação mundial. A partir do momento em que a sociedade se tornou industrializada e que as pessoas se urbanizaram e tu vais ter assim um avanço da comunicação e da tecnologia de transporte, as coisas se tornaram mais rápidas no planeta, se percebeu a necessidade assim de ter um sistema padronizado de horas no mundo. Antes do atual sistema de fusos horários, cada país definia ao seu bel prazer como usaria assim o sistema de horas dentro do seu país. Portugal, por exemplo, tinha o meridiano zero passando em cima de Cabo Verde. Cada país tinha uma definição. Isso começou a mudar a partir do século XIX. Então tu tens assim, ó, a Conferência Internacional do Meridiano em Washington em 1884, e a partir dessa conferência tu tens assim a definição do meridiano zero, que passa em Londres, que é o meridiano central de Greenwich. Ele vai passar em cima da Inglaterra. Tu tem a questão política. A Inglaterra na época era assim o país mais poderoso do planeta. E também tem um fato importante, é que o antimeridiano de Greenwich, aquele que tem um sistema de troca de dias, a linha internacional de data, fica, no caso, no meio do Oceano Pacífico. Então, para evitar bizarrices de tu pegar, por exemplo, escolher o meridiano zero e o antimeridiano, o meridiano oposto a ele, ficar, por exemplo, no meio de uma área continental e tu pegar um país que de um lado é dia 1º e do outro lado é dia 2, tu define então um sistema em que o antimeridiano fique no meio de um oceano. Isso facilita na hora de montar o sistema de fusos horários do planeta todo. Então como é que funciona? Aqui tu tens aqui à direita do vídeo, a imagem ali no centro da imagem tu tens a linha que divide o planeta em dois hemisférios, o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. Territórios a leste de Greenwich, da linha de Greenwich, e territórios a oeste. Na esquerda a gente tem assim um desenho mostrando o fuso inicial, que é o do meridiano zero, e no centro do fuso, bem no centro ali, tu tens o meridiano central de Greenwich. E ele vai estar dividindo o fuso horário em dois lados ali, cada lado com 7 graus e 30 minutos. Aí tu vai fechar 7 graus e 30 minutos, mais 7 graus e 30 minutos, tu vai ter um fuso de 15 graus. É importante lembrar disso. Cada fuso horário tem 15 graus. E só para lembrar, depois a gente fala de novo, cada fuso horário tem o seu horário acertado pelo meridiano central do seu fuso. No caso aqui, aparecendo na imagem, é o meridiano central de Greenwich, que fica ali bem no centro da figura que está à esquerda do vídeo. Cada fuso horário tem um meridiano central, e é sempre múltiplo de 15, 15, 30, 45, 60, até chegar em 180 oeste e 180 leste. Estes meridianos centrais, eles definem as horas oficiais do planeta. Existem algumas exceções, aí a gente até pode comentar em outro momento, mas na normalidade tu tens essas 24 horas, cada hora um fuso horário,
E cada fuso tem um meridiano central e a hora do relógio desse fuso é acertada pelo meridiano central deste fuso horário específico. Ok? Como é que funciona então? A gente sabe que a Terra gira de oeste para leste, como está aí em cima no vídeo. E é bom lembrar o seguinte, a partir do meridiano zero, que está no centro ali da imagem, a linha vermelha, que é o meridiano central de Greenwich, tu tem leste e oeste. Leste, east, no caso, por isso o E entre parênteses, e oeste, west, por isso o W entre parênteses. Pode aparecer em provas o W e o E, ou o L e o O. Normalmente tem aparecido a letrinha vindo do inglês. Então, a partir de Greenwich, tu vai para leste e as horas aumentam, ou tu vai para oeste e as horas diminuem, a partir de Greenwich. Então, a gente tem que lembrar algumas coisas. Se tu está numa cidade a oeste e vai para outra cidade que está mais a leste em relação a Greenwich, então, tu acaba aumentando as tuas horas. O contrário, tu diminui. Por exemplo, a gente vai ver depois, o Brasil está todo ele a oeste de Greenwich. Então, se eu comparar a hora do Brasil com a hora da Inglaterra, eu sei que a nossa hora está sempre atrasada em relação à hora dos ingleses. Depois a gente até descobre quantas horas especificadamente, mas é sabido que a nossa hora é atrasada em relação a estes caras. Tá? E como eu faço então para calcular um fuso horário? Tem várias coisas assim, ou vários tipos de questões que aparecem em prova com cálculo de fuso. Tem assim um cálculo mostrando a diferença de horas de uma cidade para outra. Tem aquele cálculo com deslocamento, por exemplo, o cara pega um avião, sai da cidade A e vai para a cidade B. E como tu faz, então, para calcular estas questões de fusos horários? Só presta atenção. Seguinte, o movimento de rotação da Terra, que tem a duração de aproximadamente 24 horas, é quando a Terra faz um giro de 360 graus ao redor do seu eixo imaginário. O que tu vai fazer então? Tu vai pegar esses 360 graus e dividir por 24 horas. Então tu vai ter 15 graus, então são 24 horas, cada hora, no caso, com 15 graus de longitude. Não esquece disso. Então, 15 graus é igual a uma hora ou é igual a um fuso. Cuida. Uma hora é igual a um fuso. 15 graus. A Terra tem 24 horas, são 24 fusos. Cada fuso horário tem 15 graus de longitude. Não esquece. Tá bom? Então, assim, ó. O fuso horário, ele leva em conta apenas a latitude, ou seja, 90 sul até 90 norte. Essa informação está certa? Vou dar um tempo para responderem. Eu acho que já deu. O que eu falei antes, pessoal, é a longitude que é levada em consideração em questão de fuso horário. Esse slide, essa imagem, é uma mentira absurda. Tem algumas provas de vestibular que vão tentar te confundir, colocando informações de latitude e dizendo, a latitude é importante para resolver questão de fuso horário. Não. Fuso horário tem relação apenas com a longitude. Ele leva em conta apenas a longitude, ou seja, de 180 oeste até 180 leste. De novo, fuso horário leva em consideração apenas a longitude. Não dá bola para a latitude em questão de fuso horário. Não importa a latitude, se estiver na mesma longitude, no mesmo fuso horário, a hora vai ser a mesma. Passei. Olha só, como é que a gente calcula então? Primeiro passo, se tu tiver em hemisférios diferentes, um no leste e outro no oeste, tu vai somar o valor em graus de cada cidade colocada na questão. Se são cidades no mesmo hemisfério, tu subtrai o valor em graus. Hemisfério diferente soma, hemisférios iguais diminui. O segundo passo, dividir o resultado da operação por 15. Tu pega o valor em graus, no caso, soma o valor em graus, em hemisférios diferentes, divide por 15. Ou no caso, em hemisférios iguais, tu subtrai o valor em graus e divide por 15 também.
No caso, se for uma questão perguntando sobre a hora verdadeira ou solar, tu multiplica o resto da divisão por 4 e tem a diferença em minutos. Por exemplo, 15 graus é igual a 60 minutos. 1 grau é igual a quantos minutos? 60 por 15, 4. 1 grau é igual a 4 minutos. Não esquece dessa informação, porque ela é importante na hora em que tu faz. Por exemplo, questões que envolvem hora legal e a hora solar, para tu ver a diferença em graus de uma cidade até o meridiano central do seu fuso. O terceiro passo, tu vai pegar como referência o local que tu tem a hora, e tu vai ver o local que tu não tem. E aí tu soma ou diminui aquela diferença de fusos de uma cidade para outra. Se tu está indo de um ponto que está a oeste mais para leste, o que tu vai fazer? Tu vai somar estes fusos. Agora, se tu sabe o valor da hora que está mais a leste e quer saber da hora que está mais a oeste, tu vai pegar e diminuir esse valor dos fusos. Ó, essa questão aí. Sabendo que são 10 horas e 30 minutos num local situado a 60 graus de Greenwich, que horas seriam no fuso horário a 90 graus leste de Greenwich? Tu tem duas informações. Primeiro, tu sabe que a 60 graus oeste são 10 horas e 30 minutos. Tu quer saber que horas são a 90 graus leste. O que tu tens aí? Duas cidades, dois pontos, dois locais, em fusos, obviamente, mas em hemisférios diferentes. Um está no oeste e outro está no leste. Se tu tem hemisférios diferentes, tu vai somar. No caso aqui, tu soma. 60 mais 90. Vai dar quanto? Vai dar 150. Ah, ali, ó. Hemisférios diferentes, tu soma, vai dar 150. Ah, depois tu pega o resultado da operação, 150, e divide por 15, porque 15 graus é o valor de cada fuso horário. Um fuso tem 15 graus. Pega 150, divide por 15 e vai dar 10 horas. Então tem uma diferença de 10 horas da cidade 60 oeste para o ponto local, cidade 90 leste. O terceiro passo é somar o valor, ou diminuir, dependendo da situação. No caso, tu está saindo de oeste e está indo para leste. Tá? Então o que tu vai fazer? Se a cidade que tu não sabe está a leste, tu vai somar o valor. Tu vai somar 10 horas e 30 minutos mais 10 horas. Então o resultado vai ser 20 horas e 30 minutos. Ao mesmo tempo que em 60 oeste são 10 horas e 30 minutos da manhã, no local que está a 90 graus leste são 20 horas e 30 minutos. Tá? Outra forma de fazer isso é usando o que eu chamo de palitinho. Tu pode pegar uma folha de papel e colocar 13 riscos, longitudinalmente falando. E aí tu vai colocar no meio o zero, tá? Aqui na imagem, bem no centro ali tu tem o zero, e tu vai aumentando de 15 em 15 graus para oeste, de 15 em 15 graus para leste, até chegar em 180. E um detalhe importante, o 180 oeste e o 180 leste, na verdade, são o mesmo meridiano, porque tu pegou algo esférico, que é a Terra, e deixou aberto em uma superfície plana. Mas por isso tu coloca 12 horas a oeste de Greenwich e 12 horas a leste. A questão aqui em si, Quito no Equador, ou em Quito no Equador, são 22 horas e 34 minutos do dia 5 de setembro. Suas coordenadas são 0 graus e 75 oestes. Que horas vai ser em Roma, que está localizada a 42 graus norte e 15 graus leste? Coisa importante, pessoal. A latitude não me interessa, como eu falei antes. Então, o sul e o norte, azar. Então, assim, em Quito são 22 horas e 34 minutos, 75 oeste. Aqui na esquerda tu tens ali, Quito, 22 e 34, 75 graus oeste. Está ali a bolinha vermelha. Do dia 5 de setembro. Em Roma está a 15 graus leste. Está marcado aqui, Roma, que horas? 15 graus leste. Tu vai contar assim os risquinhos, tu vai perceber que tem uma diferença de 6 horas de uma cidade para outra. Tu vai indo cada vez mais a leste e tu vai aumentando, obviamente,
hora. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Então Roma está a leste de Quito, está 6 horas na frente de Quito. Então tu pega aí, ó, 22h34 mais 6. 23, 24, 34. 1, 2, 3, 4 horas e 34 do dia 6 de setembro. Então tu pode fazer calculando os valores, ou tu pode, no caso, apenas somar os risquinhos. O que pode acontecer? Tem questões de vestibular que eles podem colocar uma cidade, por exemplo, a, sei lá, 72 graus oeste. Não vai ficar bem em cima do meridiano central do fuso. Uma dica que eu dou para vocês é que tu pegue esse valor e ache o meridiano central de fuso mais próximo. No caso, eu falei 72, vai até 75. E aí tu faz aquele cálculo da soma ou da subtração, que é tranquilo, bem fácil de fazer. Vamos adiante aqui. Tá? Outra questão, ó. Se eu estiver no Rio de Janeiro às 16 horas e fizer uma viagem de 6 horas para Rondônia, que horas eu vou ter que acertar meu relógio quando eu chegar lá em Rondônia? Tá? Assim, ó, no caso, vendo na imagem, a gente percebe que tem uma diferença de 1 hora de uma cidade para outra. Tu tá no Rio de Janeiro às 16 horas, lá em Rondônia é 1 hora a menos. Depois a gente vai falar até de fusos do Brasil, mas é 1 hora a menos. Então, quando eu saio do Rio de Janeiro às 16 horas, em Rondônia são 15 horas. Tu vai pegar esse valor 15 e vai somar mais 6. Então, que horas eu vou chegar em Rondônia? Eu vou chegar a 15 mais 6, 16, 17, 18, 19, 20. Vou chegar às 21 horas. Tá? Cálculo fácil e rápido de fazer. Só uma coisa, quando duas cidades estiverem no mesmo fuso horário, a hora das duas será a mesma. Por exemplo, o Rio de Janeiro vai ter a mesma hora de Porto Alegre. Então, tu só soma o tempo da viagem numa questão que envolva assim duas cidades no mesmo fuso horário. O resultado, 21 horas. Beleza? Vamos adiante. E sobre a linha internacional de datas, saca só. Quando a gente pega o mapa mundi, geralmente a gente tem no centro o meridiano central de Greenwich. No caso, nessa imagem, tu percebe o quê? Que no centro tu tens a linha internacional da data, ou da mudança de data. O que tu percebe? À direita do vídeo, tu tens os locais que ficam a oeste de Greenwich. E à esquerda do vídeo, tu tem os locais que estão a leste de Greenwich. Agora o meridiano de Greenwich está nas bordas da imagem. É como se tu pegasse aquele mapa normal que tu está acostumado a ver, cortasse ele em cima do meridiano de Greenwich e pegasse esse recorte e colasse invertido. Tu mudou o mapa. O que está acontecendo então? Esses territórios que estão mais a leste de Greenwich, que estão aí à esquerda da nossa imagem, tem horas mais adiantadas. O que está aqui mais a oeste de Greenwich, do lado direito, tem horas mais atrasadas. Então o que vai acontecer? Quando eu passo pela linha de data saindo do oeste de Greenwich e indo para o leste de Greenwich, eu aumento um dia no calendário. Se eu faço o caminho contrário, se eu saio de leste de Greenwich e vou para o oeste de Greenwich, passando pela linha de data, o que vai acontecer? Eu perco um dia. Geralmente as questões que envolvem linha de data falam de alguma viagem de barco, avião, coisa do gênero. Tipo, fulaninho saiu de Santiago, no Chile, numa embarcação direcionada a Tóquio, no Japão. O que acontece quando ele passa pela linha de data, sabe? A dica. Se na questão o cara está saindo da Ásia ou da Oceania e está indo para a América, tu tira um dia quando passa pela linha de data. Se o cara está saindo da América e indo para a Ásia ou para a Oceania, quando passa pela linha de data, tu aumenta um dia. É a coisa mais rápida que eu posso falar agora, nesse momento, sobre essa situação. Tá? Sobre os fusos do Brasil. É importante destacar que, atualmente, o mapa de fusos do Brasil é esse que está à direita da imagem. O Brasil tem 4 fusos. Por exemplo, a hora oficial do Brasil é o
segundo fuso horário, menos 3 horas em relação a Greenwich. Já teve algumas mudanças. Até 2008, se não me falha a memória, o Pará tinha 2 fusos. A partir dali, o Pará passou a ter apenas um fuso, que é a hora oficial do Brasil. O Acre, durante um tempo, teve o mesmo fuso horário de parte do centro-oeste, de boa parte da região norte. Então, o Brasil, durante um tempo, teve 3 fusos. A questão é que, atualmente, o Acre voltou a fazer parte do meridiano, ou melhor, perdão, do fuso horário, cujo meridiano central é 70 graus oeste de Greenwich. Tá aparecendo ali, ó. Pode ver que o Acre, um pedacinho do Amazonas, né, estão assim sozinhos em um fuso horário no território brasileiro. Então, hoje em dia, o nosso país tem 4 fusos. Aqui, ó. Deixa eu passar. Tem o fuso das Ilhas Oceânicas, a principal localidade é Fernando de Noronha, está menos 2 em relação a Greenwich. O segundo fuso horário é a hora oficial de Brasília. Tem aqui, ó, toda a região nordeste, toda a região sudeste, toda a região sul, mais o Amapá, o Pará, o Tocantins, Goiás e o Distrito Federal. Menos 3 horas em relação a Greenwich. Fernando de Noronha, então, está sempre 1 hora na frente da hora oficial do Brasil. O terceiro, ó, tu tens um fuso horário menos 4 em relação a Greenwich, onde tu encontra Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, boa parte do Amazonas e Roraima. Esse fuso está 1 hora atrás da hora oficial do Brasil. E aí tu tens lá, ó, o quarto fuso, que é o de 75 graus oeste como meridiano central. Tens um pedaço do Amazonas e todo o território acreano. Cuida que pode ter alguma questão de vestibular te falando sobre mudanças nos fusos e te fazendo uma pergunta que pode ser uma pegadinha, cobrando algo em cima da mudança que aconteceu no Pará e das mudanças que aconteceram no fuso horário do Acre. Perfeito? Outra questão possível é relacionada ao horário de verão. Bom, fiquem sabendo, o horário de verão ele basicamente vai acontecer naqueles territórios que ficam mais ao sul do território brasileiro. Geralmente do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais para o sul. Em alguns anos, o Tocantins já fez horário de verão, ou a Bahia também já fez. Mas normalmente são esses estados que estão em vermelho na imagem à esquerda do vídeo. Por que funciona melhor nos estados mais ao sul? Pela diferença de horas de sol. Próximo do Equador, tu não vai ter assim uma diferença muito drástica nas horas de sol durante o ano. Uma área equatorial vai ter uma boa quantidade de horas de sol o ano todo. Agora, mais ao sul, pega o exemplo aqui do Rio Grande do Sul, no verão tu vai ter muito mais horas de sol. Então, para tentar aproveitar isso, tu vai adiantar 1 hora nos relógios. Só cuida que o motivo principal é para economizar energia e os estados que geralmente realizam horário de verão são aqueles que estão mais ao sul. É uma informação importante que tu tens para levar, certo? Agora vamos fazer alguns exercícios aqui. Desculpa a bobagem, mas eu achei que ficou bonitinho. Tá? Questão da PUC. Questão de hora solar e hora legal. Se os relógios de moradores de uma cidade localizada a 56 norte e 13 leste estão marcando 16 horas, que hora solar verdadeira será nesta cidade? Então assim, ó. Primeira coisa, latitude não me interessa. Risca ali, ó. Pá! O importante é saber a longitude. 13 graus leste. Primeira coisa, qual é o meridiano central do fuso horário de 13 graus leste? Tu vai pegar o meridiano central mais próximo dele, que é 15 graus leste. Então, à direita da imagem, tu tens aí o fuso horário de 15 graus leste. Primeira coisa, se está a leste, este número vai aumentando à nossa direita. Está olhando para a imagem,
para a direita aumenta o valor, porque está indo mais a leste. Então, o 13 graus leste, ó, fica do lado esquerdo do fuso horário de 15 graus leste. Está ali o ponto. O que tu vai fazer? Tu vai ver a diferença em graus de 13 graus leste para 15. É uma diferença de 2 graus. Nós já falamos, 1 grau é igual a 4 minutos. 2 graus é igual a 8 minutos. Então eu sei que a hora solar de 13 graus leste tem uma diferença de 8 minutos em relação à hora do relógio, que é acertado por 15 graus leste. Uma coisa importante. Esse 13 graus leste, quando comparado com o 15, está a oeste. Então o que vai acontecer? A hora de 13, a hora solar, a hora local de 13 vai ser atrasada em relação a 15. Por quê? Porque está a oeste. Então, no caso, se do relógio são 16 horas e tem uma diferença de 8 minutos, no caso, 8 minutos a menos, que horas são, ou qual a hora solar verdadeira nessa cidade que está a 13 leste? A resposta é muito simples. 15 horas e 52 minutos, letra D de dado. Questão da Cefet 2015. Ó, a questão a seguir refere-se aos limites dos fusos horários teóricos. Um avião que parte de Brasília em direção à capital do Egito gasta aproximadamente 28 horas. Se um grupo de turistas embarca às 10h15, chegará na cidade de Cairo no dia seguinte em qual hora? Bom, tu vê a diferença em horas de Brasília até Cairo. Tu pega aqui, ó, Cairo tá 2 em relação, 2 mais no caso em relação a Greenwich. Então tem a diferença de 1, 2, 3, 4, 5 horas. Cairo está 5 horas na frente do horário de Brasília. Se eu sair às 10h15, o que eu vou fazer? Descubro a hora que é em Cairo quando eu saio de Brasília. Então é 11, 12, 13, 14, 15. Quando eu saio de Brasília já é em Cairo 15 horas e 15 minutos. Então o que eu vou fazer? Pegar esse valor de Cairo e somar mais 28 horas. Então, 15 horas e 15, 15 horas e 15 do dia seguinte dá 24 horas, boto mais 8, 16, 17, 18, 19 e 15, que é a resposta. Cuida os risquinhos ali no mapa e seja feliz. That's ok? Vamos adiante. Uma questão de linha de data, para fechar aqui. À esquerda tens a imagem da linha de data, o ponto A e o ponto B. Vamos à pergunta. Ao longo do meridiano 180, no Oceano Pacífico, encontra-se a linha internacional de mudança de data. Quando for meio-dia em Greenwich, será meia-noite na linha internacional de mudança de data e lá um novo dia estará se iniciando. Considere que na localidade B, assinalada no mapa, sejam 11 horas de domingo no dia 22 de junho de 2008. Nessas condições, a localidade A, também assinalada no mapa, o horário, o dia da semana e o dia do mês de junho do mesmo ano serão, respectivamente, primeira coisa importante, as duas cidades estão no mesmo fuso horário. Tá vendo? A e B estão no mesmo fuso. Então a hora é a mesma. 11 horas. Então, o que tem 10? A A e a C, de jeito nenhum. Agora, pergunto. Tu tá querendo saber, no caso aqui, ó, na localidade A, o horário, o dia e o dia do mês. O dia da semana e o dia do mês. Então, já sei que são 11 horas da manhã. Cuida só. O B está do lado da Ásia. O A está do lado da América. Então, o A está um dia atrás de B. Lembra? Saio da Ásia, vou para a América, diminuo um dia. Saio da América, vou para a Ásia, aumento um dia. Se no caso, na localidade B, são 11 horas do domingo, no dia 22 de junho, na localidade A, são 10 horas do sábado, 21 de junho. Ó, letra B é a resposta. Pensa que tu é o B e que tu saiu da Ásia, do lado que está à esquerda do antimeridiano de Greenwich, e que tu está indo para a América, que fica à direita ali do antimeridiano de Greenwich. Fazendo esse caminho, tu descobre rapidinho como é que faz esse tipo de questão. Certinho? Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer
quem está assistindo, a galera, meus alunos principalmente, que são os que têm acesso a esse pequeno videozinho feito rapidamente, mas realmente de coração. E queria agradecer ao blog Linguagem Geográfica que me consegue umas aulas incríveis assim. Tem disponível lá no blog dos caras, é muito bom mesmo. E também, no caso, imagens muito boas de assuntos geográficos que eu utilizo aqui na projeção. Tá? Quem quiser conversar comigo sobre alguma coisa geográfica, principalmente, pode mandar mensagem para o grupo, ou melhor, perdão, para a página no Facebook, Geografia Marcelo Caetano. Pode entrar em contato pelo Instagram Marcelo da Geografia ou Twitter Marcelo Caetano, tá tudo aí na tela. Obrigado de novo por assistir. Curte aí o vídeo, ajuda o prof. E até a próxima. Tchau, tchau.